Parte 10. O banquete do caos. O rugido ainda ecoava nos céus do Japão. A vitória da sociedade heróica na guerra de libertação foi uma farsa, um último suspiro antes da sufocação total. O ataque decisivo de Alforone e Shigaraki não foi contra uma cidade ou uma fortaleza. Foi contra os próprios símbolos da ordem, as prisões de segurança máxima. Tartarus, e todas as outras, desmoronaram como castelos de areia sob uma maré de decai e pura força bruta. Portas de aço viraram pó, campos de força se dissiparam em faíscas, e no lugar do silêncio carcerário, surgiu o clamor ensurdecedor da liberdade mais perversa. Vilões, assassinos, psicopatas de todos os níveis, muitos dos quais Jeff apenas conhecia por relatórios, foram despejados de volta no mundo como uma enxurrada de veneno. E o Japão mergulhou no caos absoluto. Uma anarquia dourada. Na base da frente, agora mais um centro de operações em meio ao desgoverno do que um forte, o clima era de triunfo sombrio. Shigaraki estava ocupado consolidando seu novo reino de ruínas, assimilando os vilões libertados em seu exército em expansão. Alforone, a sombra por trás de tudo, observava, satisfeito. Jeff não se importava com política de poder ou construção de império. Ele viu apenas uma coisa: a infraestrutura do medo havia desmoronado. Não havia mais patrulhas de heróis coordenadas, sem resposta policial eficaz, sem toque de recolher que significasse algo. A noite, e agora grande parte do dia, pertencia aos predadores. E ele era o predador supremo. Com a disciplina relaxada e todos ocupados com a conquista, ele simplesmente saiu. Vestindo roupas civis escuras, mas carregando consigo o frio e o silêncio de um cemitério de inverno, ele mergulhou nas ruas fumegantes da cidade. Era um espetáculo de delírio. Gangues lutavam por território em plena luz do dia. Incêndios criminosos pintavam o céu noturno de laranja. Gritos de terror, risadas maníacas e o som distante de explosões formavam a nova trilha sonora urbana. O ar cheirava a fumaça, lixo e medo. Era lindo. Jeff não se juntou a nenhum motim. Ele os observava, um espectador superior. Quando via um grupo de vilões recém-libertados saqueando uma loja de joias, ele simplesmente passava por eles. Um deles, um brutamontes com um kirk de pele rochosa, o encarou. Ei, magricela! Isso aqui é nosso território. Vaza! Jeff parou. Virou-se lentamente. Seus olhos, no escuro, pareciam apenas pontos de luz vermelha e azul pálida. Território? Sua voz era um sussurro gelado. Tudo isso é meu estúdio. Antes que o vilão pudesse responder, Jeff soprou. Um jato de ar glacial, concentrado, atingiu o rosto do homem. Não era para congelá-lo completamente, era para focar. A umidade nos olhos, nas membranas mucosas do nariz e da boca, congelou instantaneamente. O grito do homem foi abafado quando sua língua se colou ao palato gelado. Ele caiu, engasgando e se contorcendo, enquanto seus companheiros recuavam com horror. Jeff continuou andando. Sua primeira parada foi uma adega de luxo que sobreviveu milagrosamente a saques. A porta de aço estava amassada, mas o cadeado interno resistia. Jeff tocou a fechadura. Uma geada fina percorreu o mecanismo, contraindo o metal até que ele rachasse com um clink satisfatório. Dentro, o ar era fresco e cheirava a carvalho e poeira. Estantes de madeira nobre exibiam garrafas como troféus. Jeff caminhou entre elas, seus dedos deslizando sobre os rótulos empoeirados. Ele não era um conhecedor, mas reconheceu a ostentação. Selecionou uma garrafa de whisky escocês de single malt, com um preço que provavelmente equipava uma casa pequena. Sentou-se no chão de pedra fria, encostado em uma estante, e arrancou o lacre com os dentes. O primeiro gole foi um fogo suave e complexo, um contraste perfeito com o frio interno que ele carregava. Sorriu. O melhor da vida dos outros sempre tinha um gosto mais doce, especialmente quando roubado de entre as cinzas de seu mundo. Bebeu metade da garrafa ali mesmo, enquanto ouvia os sons do caos do lado de fora. A bebida aquecia seu núcleo, mas as extremidades permaneciam frias, aí e não mantendo sua temperatura essencial inalterada.
Era uma sensação interessante, dual. Fortalecido pelo álcool caro e pela anarquia, a caça começou. Ele não procurava confrontos épicos. Procurava expressão. Um homem, escondido sob uma marquise, chorando enquanto segurava uma foto de sua família. Jeff congelou suas lágrimas no rosto, depois fez o sangue quente sob a pele da bochecha do homem formar um padrão de rosas congeladas, belas e mortais, antes de deixá-lo desfalecer em hipotermia. Um grupo de pessoas tentava organizar uma distribuição de comida em uma praça. Um ato de bondade tola no meio do inferno. Jeff observou de um telhado. Ergueu a mão e fez a sopa quente nos caldeirões ferver violentamente, depois congelar em segundos, rachando os recipientes. Com a outra mão, fez com que o sangue de um dos organizadores, um jovem com olhos determinados, começasse a circular mais lentamente, até que ele simplesmente desmaiou, seu coração quase parando. A mensagem era clara. Nem compaixão estava segura. Ele encontrou um par de heróis de baixo escalão, esfarrapados e desesperados, tentando proteger um grupo de civis em uma estação de metrô. Eles eram patéticos. Com um suspiro entediado, Jeff preencheu os túneis de entrada com uma névoa de gelo tão densa que parecia algodão, mas que congelava os pulmões de quem tentava passar. Deixou os heróis lá, gritando para um obstáculo intransponível, enquanto seus protegidos tremiam de frio e pânico. A noite avançou. A garrafa de whisky estava vazia, jogada em uma poça de algo que não era água. Jeff estava no topo de um arranha-céu de escritórios, a cidade estendida abaixo dele como um tapete de luzes intermitentes e pontos de fogo. O vento uivava, mas era mais quente do que seu hálito. Ele sentia o sangue. Tanto sangue. Tantas vidas tremeluzindo como velas na tempestade que ele ajudara a criar. Cada morte que causara, cada ato de terror, era uma pincelada em uma tela que agora era o próprio país. De seu casaco, ele tirou um frasco de vidro pequeno e limpo. Com a ponta de uma de suas próprias agulhas de sangue congelado, fez um corte preciso em seu pulso. Deixou que seu sangue escuro e frio, agora uma mistura estranha do elemento vital e da essência do gelo da Akuma no Mi, enchesse o frasco até a metade. Depois, com um toque no vidro, congelou o sangue dentro, criando uma escultura em miniatura, o redemoinho de carmesim suspenso no gelo, eternamente capturado. Seria um presente para Toga. Ela apreciaria a poesia. Abaixo, uma nova leva de gritos surgiu, seguida por risadas desordenadas. Mais vilões, mais vítimas. O banquete do caos estava apenas começando. E Jeff Tequiller, comandante da frente, escultor de carmim e gelo, estava com fome. Ele desceu do telhado, uma sombra silenciosa descendo pelo para-brisa de vidro, deixando para trás um rastro de geada. Ele não tinha alvo. Ou melhor, todos eram seus alvos. O mundo era seu playground, seu museu, seu matadouro. E pela primeira vez desde que acordou no corpo de Izuku Midoriya, ele se sentia verdadeiramente, profundamente, em casa. O caos não era um meio para um fim. Era o fim em si. E ele era seu arauto mais dedicado.